Olá, tudo bem com você? Como tem passado? Ontem nós falamos sobre o primeiro vídeo da série Quando Tudo Dá Errado e nós falamos sobre fé. Se você não viu, dá uma olhadinha aí nos nossos vídeos. Nós estamos aí com o primeiro episódio falando sobre fé. Quando tudo dá errado, e aí o que fazer? Então hoje o segundo episódio nós vamos falar como saber o meu propósito para prosperar. Descobrir o seu propósito para prosperar é, na verdade, simples, porém não é fácil. E a maioria das pessoas nunca vão descobrir o seu propósito. E ainda, das que descobrirem, a maioria delas nunca viverão debaixo do seu propósito. Fica comigo até o final desse vídeo e eu vou usar a minha história para falar para você sobre propósito. E se você concordar comigo, você já deixa o seu like, comenta aí pra mim sobre a tua posição, se você já sabe qual é o seu propósito. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E se você achar que esse vídeo pode e vai ajudar outras pessoas, compartilha para que mais pessoas sejam abençoadas por ele. Existem dois problemas em relação a propósito. Existem dois problemas em relação a propósito. O primeiro problema sobre o seu propósito é que às vezes ele pode ser tão claro que você não dá crédito para ele. E o segundo é que às vezes ele pode estar escondido por trás de bloqueios emocionais e você nunca percebê-lo. Complicado, né? Dois extremos. Eu vou falar um pouco sobre a minha busca pelo meu propósito. Os bloqueios que me travaram e ainda travam muitos bloqueios. Para isso, nós precisamos ter claro que propósito é diferente de cargo. Mas o ideal é que o seu cargo, a sua profissão, te leve a cumprir o seu propósito. Então, propósito e cargo, ou função, ou trabalho são duas coisas diferentes, mas eles podem andar juntos. E isso é o ideal. Quando isso acontece, tudo fica mais fácil. A verdade é que vivemos em um tempo onde o trabalho, o emprego, ele tem mais a ver com ganhar dinheiro do que com ser feliz. E propósito tem a ver com ser feliz. E por isso que muitas pessoas vivem infelizes. Então vamos tentar uma definição bem clara, bem simples sobre propósito. Propósito é o que faz você preencher a sua alma. É o que preenche a sua alma, é o que te traz felicidade, é o que te traz paz. Propósito é o que você é. Função ou profissão. O que você faz para ganhar dinheiro é o seu trabalho. Função, profissão é o que você está. É o que você está fazendo. Por exemplo, no meu caso, eu estou professor e tenho um propósito. Eu estou pintor, trabalho com pintura de imóveis também. Eu estou pintor, mas tenho um propósito que não é exclusivamente a pintura. Vamos usar um exemplo mais forte, um exemplo conhecido de todos. Jesus da Bíblia, creio que você acredita nele, ou pelo menos o conhece. Jesus ele ensinou muitos e foi chamado de mestre. Logo, o seu propósito, ele era ensinar. Ele era um ensinador, é o que ele fazia, é o que ele era. Mas ele não tinha a função, no caso da época, de rabino. Ele não era um professor eleito ou elegido ali, né, enumerado pelos doutores dali da lei. Mas ele tinha esse chamado, ele tinha esse propósito, essa missão de ensinar pessoas. Jesus, ele estava, né, a profissão dele era carpinteiro. Como na época era hábito, os filhos seguiam a profissão dos pais. Se não fossem para a escola de rabinos ou de sacerdote, eles seguiam a profissão dos pais. E Jesus naturalmente seguiu a profissão do pai. E ele era considerado carpinteiro. Esse era o estado dele, ele estava carpinteiro, a profissão dele. Mas o propósito de Jesus sempre foi cuidar de pessoas. E ainda mais, ele foi o Salvador do mundo. Tem pessoas que cumprem o seu propósito e também na sua profissão, tudo junto. Exemplo, o João está na função, né, de médico.
E o seu propósito é salvar vidas, ou sarar, ou cuidar da saúde das pessoas. Neste caso, ótimo, beleza, o propósito e a função estão alinhados. E se a qualquer momento ele perder o trabalho, ele perder a função de médico em algum hospital ou sair da medicina, ainda assim ele pode cuidar e curar pessoas na sua casa ou em uma comunidade, enfim. A gente vê muitos casos assim, de pessoas que talvez se aposentem ou saem da medicina ali como profissão, mas continuam exercendo a sua missão, o seu propósito, cuidando de pessoas, da saúde das pessoas. Um segundo exemplo, Carlos está na função de médico, mas ele não é o seu propósito um médico, um cuidador de pessoas. E aí ele é o típico médico ruim. Sabe aquele médico que você fala, nossa, esse cara é ruim, não tem nada a ver com ele não sabe cuidar das pessoas, falar com as pessoas, parece que ele só tá ali pelo dinheiro. Ou então é até um bom profissional, mas você vê que é só pelo dinheiro. Às vezes a gente tem essa impressão, né? Existem muitas pessoas assim, se tornam médico pelo dinheiro e pela estabilidade. E um terceiro exemplo, Maria, ela nunca estudou. E ela está na função de dona de casa ou de algum trabalho do dia a dia. Porém, nos fins de semana ou de noite, ela ajuda pessoas com remédios caseiros, com ervas, óleos de massagem para aliviar as dores das pernas, costas, etc. Ela o propósito dela, cuidar e curar as pessoas. Não sei se você já conhece alguém assim. Eu tenho inclusive uma tia que ela tem essa habilidade. Ela faz ervas, faz umas coisas lá e é a missão dela, é o propósito dela, cuidar de pessoas. Mas ela nunca estudou e ela nunca se formou como médica ou exerceu essa profissão. Eu nasci para cuidar de pessoas, mais especificamente crianças e adolescentes. Esse é o meu propósito. Este é o que eu sou. E eu estou, mas confesso que quase eu não fiz a faculdade, mesmo tendo ganhado uma bolsa de 100%, eu estou na profissão, no cargo de professor. E aí? Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? Está cumprindo ele? Está fazendo? Eu estou porque quando eu fiz 14 anos, eu descobri o meu chamado, fui chamado ao ministério pastoral, o que tem tudo a ver com o meu propósito. No entanto, ser pastor de uma igreja é uma função. Olha que engraçado. Porém, na época eu entendi que eu só cumpriria o meu chamado, o meu propósito, se eu estivesse à frente de uma igreja. E eu quase larguei a faculdade de pedagogia, que me impossibilitaria cuidar de crianças e adolescentes por conta disso. No entanto, eu sempre servi as pessoas, em especial crianças e adolescentes. E eu estou pastoreando e cumprindo o meu propósito, mesmo não estando na função de pastor de uma igreja. Agora, vou parar o vídeo por aqui e amanhã eu termino de falar sobre esse assunto. Amanhã eu vou falar sobre o primeiro, que é quando o propósito é claro demais, e amanhã eu vou falar sobre o segundo, quando o propósito é escondido atrás de um bloqueio. E pensa bem, os dois fizeram parte da minha vida. Os dois estão presentes e eu acredito na sua vida e em muitas situações. Então amanhã eu vou falar sobre isso. Deixa o seu like, o seu sininho, ativa o sininho, compartilha com quem você puder. E amanhã nós estamos juntos nessa. Valeu, fique com Deus. Deus abençoe a sua vida.